Glória a Deus. Capítulo 9 do segundo livro de Samuel, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 10. Se você tiver a Bíblia aí de papel, abra aí, é gostoso manusear a Bíblia. Glória a Jesus. Segundo Samuel 9, 1 ao 10. Se na sua casa você tiver também a Bíblia, abra ela. É gostoso você poder ter essa intimidade com a palavra de Deus, né? Nós temos a Bíblia Sagrada como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então, convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para lhe dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu servo tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Amém? Palavras do Senhor. Uma história que aconteceu com Davi. Esta é uma história bem conhecida. Eu acredito que todos vocês ouviram essa história. Mas como nós estamos num culto de comunhão, ceia do Senhor, isso fala de graça, algo que nós não merecíamos, ou algo que nós não fizemos nada para receber. Isto é graça. E eu preguei aqui no último domingo explicando que a graça é a mão de Deus estendida, e a fé é a nossa mão alcançando a mão de Deus, a graça.
Nesse texto aqui relata muito bem o que é isso, o que é graça. A história nós lemos em um momento em que Davi, ele começa a pensar e lembra de uma aliança que ele tinha com Jonatas, seu amigo, filho de Saul, príncipe. Mas como tudo isso aconteceu, como chegou a esse momento? Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Ou seja, Mefibosete era um príncipe. Aonde ele nasceu? Ele nasceu no palácio, como neto do rei. Imagina, nascer num palácio como neto de um rei. Que rei é esse? Um rei colocado por Deus. Saul. Foi Deus que colocou Saul como rei, porque o povo pedia isso. Samuel era o juiz, era o sacerdote, era o profeta. Deus era o rei do seu povo. Mas o povo diz: olha, nós queremos um rei humano. Nós queremos um rei que a gente possa olhar nos olhos dele. Um rei humano que a gente saiba onde ele está. Um rei humano que a gente possa visitá-lo. E então Deus disse: eu não sou suficiente para esse povo, e eles querem um rei humano, com um palácio físico. Então Samuel vai ungir Saul como rei. E Saul então é ungido como rei de Israel, o primeiro rei. E ele começa bem, mas na sua trajetória ele se empolga com as coisas dessa vida, e a cada ação de Saul ele vai o quê? Se distanciando de Deus. Ele vai olhando com uma visão humana, carnal, de interesses e poder, e ele vai se afastando de Deus, daquele que o instituiu como rei de Israel. E é lógico que quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos essa comunhão, nós perdemos a direção. E então Saul vai perdendo a direção, vai perdendo a comunhão, vai perdendo a presença de Deus, a proteção de Deus. E chega um momento da história que aquele rei, que foi instituído pelo próprio Deus, se afasta de Deus plenamente, a ponto de Deus dizer para Samuel: Samuel, eu já o rejeitei pelas suas atitudes, eu o rejeitei como rei, não dá mais. Não tem mais como ele continuar governando o meu povo. E na trajetória de vida de Saul, e o final dela é muito triste, porque por se afastar de Deus, da presença de Deus, ele é morto numa batalha. E como era no costume, toda a descendência real deveria ser morta, para que no futuro nenhum dos descendentes requisitassem novamente o trono. Então eles procuravam todos os descendentes do rei que havia sido morto, para que fossem mortos também. Por quê? Porque poderia uma criança crescer, e quando ela crescesse, ela poderia requisitar aquilo que lhe era de direito, o trono. Então matavam-se todos os familiares. Jonatas também morreu na batalha. Saul, Jonatas, toda a família. Porém, a babá desse príncipe que estava no palácio, alguém que nasceu com todo o conforto, e a gente vai visitar as crianças que nascem aqui, filhos dos irmãos,
E a gente vê, né, o conforto, o quartinho lá, bem arrumado, o bercinho, todo decorado, alguns já enfeitezinhos, alguns bichinhos de pelúcia já compõem, né, ali aquele quarto, a decoração, é azulzinho se é menino, coisa linda. Imagina então Mefibosete como ele era privilegiado, nascer num palácio, neto de um rei, filho de um príncipe, com todos os direitos, benefícios e o poder. E então aquela babá pega aquele menino cheio de conforto, e para preservar a vida dele, ela sai correndo com ele no meio dos seus braços, e na correria, na afobação de livramento da vida daquele menino que seria morto, ela tropeça, e aquele menino cai, e quando ele cai, ele fratura as suas pernas, e não haviam recursos, e nem poderia apresentá-lo para que fosse cuidado. Ela não poderia dizer: olha, esse aqui é o neto do rei, ele quebrou as pernas, ele precisa de cuidado. Ela não podia fazer isso. Então ela leva ele para Lodebar, o lugar do nada, onde ninguém gostava, onde ninguém ia, onde ninguém tinha interesse naquele lugar. Ela o leva naquela condição. Aquele que nasceu como príncipe agora está em Lodebar, um lugar não desejado, um lugar que as pessoas não tinham interesse, não passavam, não visitavam. Não era um lugar desejado das pessoas fazerem turismo ou de fazer investimento. Era um lugar abandonado. É lá que ele está agora. O filho do príncipe, neto do rei, está nessa condição. Por culpa dele? Não. Ele não fez nada para merecer isso. Ele tinha apenas 5 anos, inocente. Talvez no dia dessa batalha ele estivesse brincando inocentemente ali, ao ponto da babá ver e pegá-lo com rapidez e sair com rapidez e sofrer esse acidente. Mas agora lá em Lodebar, aquele menino que nasceu no palácio com todas as regalias, agora está no lugar do nada, vivendo agora de favor, das migalhas, uma vida miserável e aleijado, porque aquela fratura nas suas pernas tornou ele um menino aleijado. Foram passando os anos, tinha 5, 6, 7, 10, 15 anos, agora com 20 anos. Agora imagina aquele menino, presbítero João, um príncipe, que é levado para um lugar onde ninguém o conhecia como príncipe. Ninguém sabia que ele era o neto de Saul. Ele vai perdendo toda a sua característica. Os anos vão se passando, Josué, ele vai perdendo a sua identidade. Não tem mais nenhum sinal de que ele é um príncipe. Pelo contrário, as pessoas olhavam para ele como um miserável. E olha como Ziba diz quando vai se referir a ele. E é interessante que a Bíblia relata isso, não é por acaso. Ziba poderia dizer: tem mais alguém sim, está lá em Lodebar, tem um filho de Jonatas lá. Mas sabe o que Ziba diz? Ziba diz: olha, tem alguém sim, lá em Lodebar, tem um filho de Jonatas aleijado. Essa era a nova identidade dele. Aleijado, dependente. Alguém que não podia mais agir por sua própria força, sua própria capacidade. Ele estava ali sendo cuidado, tratado como alguém miserável, carente da misericórdia de alguém que o acolheu naquela condição. Agora ele já tem 20 anos, 15 anos se passaram. Quanta coisa mudou. Agora ele não é mais um menino, agora ele é um homem. Mas a sua condição não mudou.
ele continua sendo um homem miserável, carente, vivendo de favor. Mas havia um decreto, uma aliança. Aleluia. Havia uma aliança que Davi tinha feito com o pai dele. Decretos. Com certeza Deus fez Davi lembrar daquela aliança. Davi lembrou que ele tinha uma aliança com o pai daquele menino. Ele diz: tem alguém lá em Lodebar. Tem. É filho de Jonatas. Ele é aleijado, não importa. Meu irmão, minha irmã, não importa o momento que você esteja vivendo, não importa como tem sido a sua identidade hoje, quando as pessoas olham para você, mas eu quero garantir para você, como profeta de Deus, diante da palavra, se há um decreto de Deus para a sua vida, se há uma aliança de Deus para a sua vida, Deus vai fazer acontecer, porque Ele é fiel para cumprir. Não importa dias, meses ou anos, há decreto, os decretos vão se cumprir, porque maior é aquele que promete. Aleluia. Descansa. Descansa. E então, naquela condição, Davi diz: vai lá buscar ele. E alguns princípios que eu quero tirar rapidamente, porque nós temos a ceia. O primeiro princípio nesse texto é que foi o próprio Deus que encontra eu e você. É Deus que encontra e busca. É Deus que nos encontra. Aquele jovem agora de 20 anos, que chegou a Lodebar criança, ele não fez nada para ser conhecido por Davi. Pelo contrário, ele nunca falou que ele era neto de Saul. Por quê? Porque se soubessem, ele correria o risco de morte, de ser assassinado, para que não requisitasse o trono. Ninguém sabia em Lodebar que ele era filho de Jonatas. Mas lá no palácio tinha alguém que Deus fez lembrar. Oh, aleluia. Lá no palácio tinha alguém que diz: eu sei que tem alguém lá em Lodebar. Eu sei a condição que ele está, eu sei quem ele é. Meu irmão, Deus sabe quem você é, Ele conhece você, aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, mas a Bíblia diz também que Ele nos escolheu, aleluia. A Bíblia diz em João 15 que Ele escolheu a mim e a você. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Ou seja, foi Ele que nos buscou, Ele que nos encontrou. Que situação miserável estávamos sem Cristo. Nós não tínhamos nenhuma esperança também. Essa é a nossa história. A história de Mefibosete é a minha, é a sua história. Por isso nós celebramos a ceia, porque é história de graça. Não foi Mefibosete que foi encontrar com Davi e dizer: olha, eu sou o neto de Saul, eu vim aqui requisitar o meu lugar, eu vim aqui requisitar a minha herança, eu quero aquilo que é meu. Não, foi ele, Davi, que mandou buscar Mefibosete aonde ele estava. Ele está no lugar do nada, ele está esquecido, ele está aleijado, ele está miserável, ele está dependendo, mas vá buscá-lo, porque eu desejo que ele esteja comigo no palácio. Foi assim, meu irmão, que aconteceu comigo, com você. Puramente graça de Deus, que olhou para mim e para você. Ele nos encontrou, ele disse: eu busco ele, eu busco João, eu busco a Maria, eu busco Isaac, eu busco Josué, eu busco a Vilma, eu busco a Débora. Vai buscar aqueles que são meus. Eu quero eles aqui comigo.
Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele foi encontrado e o rei mandou buscá-lo. Olha o que diz aqui, versículos 4 ao 6 do capítulo 9 de 2 Samuel, que foi lido. E o rei desejou saber onde ele se encontra agora. Aonde ele se encontra agora? Talvez você que está acompanhando aí na sua casa, no seu carro, com a vida totalmente arrebentada, se sentindo miserável, esquecido. Aonde você se encontra agora? Deus sabe onde você está. Deus sabe onde você está. Não é por acaso que você está aí, é porque Ele quer te encontrar e te buscar. Assim como Ele me encontrou e te encontrou, assim como Ele me buscou, Ele te buscou. E Ele continua encontrando e buscando. Hoje é dia aceitável de salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureças o coração, mas abra ele para Jesus entrar. E a Bíblia diz que quando ele entra, você encontrará pastagens, ceará com ele, ele vai cear com você, ele vai te colocar à mesa, aleluia. Hoje é dia de ser encontrado por Deus. Hoje é dia de mudar a história. Há um decreto de Deus na sua vida que vai se cumprir, aleluia. Olha o que continua dizendo. Diante do que Ziba lhe disse, ele está lá na casa de Marquia, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui o teu servo, Senhor. Geralmente quando a gente vai ser apresentado para alguém, a gente se apresenta, né? Olha, prazer Magdiel, prazer Rosângela, prazer Jonas, prazer Cristiano, prazer Bruno. Não é assim? A gente se apresenta, a gente diz o nosso nome para que a pessoa saiba quem somos. E se tem alguma posição, diz pastor Magdiel, profissional da saúde Rosângela, e assim por diante. Interessante que Deus busca e você não precisa se apresentar, Ele sabe quem você é. Aleluia. Tem alguns irmãos que entenderam isso. Ele busca porque Ele sabe quem você é. Você não precisa nem se apresentar para Ele. Não foi Mefibosete que sou eu, Davi. Mefibosete, não, ele diz Mefibosete. Quando Zaqueu desejou conhecer Jesus, no meio daquela multidão em que Jesus estava cercado, Zaqueu naquela árvore, ele achou que Jesus passaria por lá e nem olharia para ele. Ele olharia para Jesus. É aquele que está no meio da multidão, com aquela roupa, vestido daquele jeito, acho que é ele. Mas quando Jesus chega debaixo daquela árvore, eu sei quem você é, eu sei o seu nome, eu sei que você está aí, aleluia. Eu sei que você está aí, eu te conheço, eu sei como é que você chama. Então desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero ir para a tua casa. Eu sei quem você é eu que te busco, é eu que te encontro. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Ele que busca, Ele que busca. Ele me buscou, Ele te buscou. Ele sabe quem somos. Ele chamou eu e você pelo nome, aleluia. Assim como chamou Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu, Ele chamou pelo nome. Nós estávamos também nessa condição e Ele chamou você, Clarinho, chamou Magdiel, chamou o irmão Sérgio, chamou a irmã Lola, chamou, vem, 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 eu te conheço, sei quem você é.
Vou mudar a sua história. Há um decreto sobre a sua vida e esse decreto vai se cumprir. Graça. Segunda coisa que nós vemos como princípio da graça, aleluia, é que Mefibosete foi chamado, foi levado diante de Davi. Davi fala: ô Mefibosete, eu sei quem você é. E então, não para aí. A graça fez com que Mefibosete, um menino que estava ali sem nenhuma esperança, condenado à miséria, a morrer naquela situação, agora está diante do rei. Interessante. Graça é uma coisa tremenda. Veio na minha mente aqui Lucas 19, Lucas 15, 19 é Zaqueu, 15. Nós temos ali 3 parábolas de Jesus. Interessante que a última das parábolas vai falar do filho pródigo. Vai falar do filho pródigo. O pai está lá no caminho e aquele menino vai chegando todo arrebentado. Gastou todo o dinheiro, falido, sujo, roupa rasgada, fedido. E aí ele vem chegando e o pai avista, ele sai de encontro. Presta atenção, porque quando o filho pródigo vai falar com o pai, a primeira coisa que ele diz é assim: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu não sou mais digno de ser chamado como teu filho. Mas trata-me como um dos teus empregados, um dos teus servos. Você que é pai, é difícil a gente não se emocionar com isso. Mas aquele pai não entrou em questionamento com o filho. Filho, você perdeu tudo, você está miserável, olha o que você fez da sua vida. Você acabou com a sua vida, você acabou com a sua herança, você jogou tudo fora, filho. Realmente você vai agora ser um dos meus servos, sim, porque você não reconheceu, você não honrou. Sabe o que o pai fez com aquele filho? Aleluia. Não entrou em questionamento se ele era servo, se ele era filho. O gesto dele provou para aquele menino quem ele era. Quando o pai o abraçou naquela condição e diz: oh filho, você estava morto e ressuscitou, estava perdido, foi achado, tem novilho para nossa festa preparado, tem roupa nova, tem sapato novo, tem anel para selar que você continua sendo meu filho. Graça. A graça colocou Mefibosete na mesa do rei. Aquele menino que vivia de misérias e favor lá em Lodebar, alguém precisava dar alguma coisa para ele por misericórdia. Agora Davi diz: não, você, menino, você tem lugar na mesa comigo agora. A partir de hoje não vai te faltar mais comida. Está restituído aquilo que era seu por direito. Você era para estar sentado na mesa comendo. O pecado do seu avô levou você a essa vida miserável, mas hoje está sendo restituído. Aleluia. Eu te achei, eu te busquei, e é eu que te coloco sentado na minha mesa. Aleluia. É você que vai sentar na mesa para comer comigo a partir de hoje. A graça de Deus também nos alcançou. Estamos perdidos, como a Bíblia diz naquela parábola que sai e vai buscar aqueles: eu não posso, eu casei, eu comprei uma terra, eu tenho uma junta de bois, não posso ir. Então sai para os valados, pega os aleijados, pega os paralíticos, pega aqueles que não têm condição, miseráveis, e traz
porque sentarão à minha mesa e ceiarão comigo. Foi isso que Deus fez comigo e com você, aleluia. Estávamos sem nenhuma esperança, Ele nos encontrou, buscou e diz: agora vocês vão cear comigo e eu vou cear com vocês. E aquilo que nós estamos vivendo aqui nesta manhã é em memória à morte e à ressurreição de Cristo. Já é maravilhoso, mas um dia, aleluia, Ele que nos resgatou, chamando pelo nome, vai nos colocar sentado à mesa, e é Ele que vai servir a ceia para mim, para você, porque Ele nos levou a essa condição. Foi Ele. Olha o que diz a Bíblia, 2 Samuel 9, agora 7 e 8. Se você acompanhar, você vai ver que é expositivo. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas. Estava com medo. O rei me chamou aqui. Não temas, porquanto eu chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas teu pai, meu amigo, e eu restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Quantos aqui estão com essa viva esperança de comer na mesa do Pai? Oh, aleluia, imagina que momento glorioso, sentados à mesa com Cristo e sendo servidos por Ele. Isso é fato. É para a igreja, é para aqueles que Ele chamou. Olha como é que ele vai terminar o versículo 8. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou ao Senhor: quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Eu valho tanto como um cachorro morto. Olha a identidade dele. Olha de que maneira ele chega diante de Davi. Olha o quadro desse moço. Sabe, por que você está se importando comigo, Davi, rei? Eu valho como um cachorro morto, ou seja, vale nada, cachorro morto. Aí eu acredito que Davi, menino, senta aqui, vamos prosear um pouquinho, vem cá, quero conversar com você. Que bom é te ver, Mefibosete. Essa é a história sua, você é considerado como um cachorro morto? Sim. Foi isso que falaram? Foi. Eu não sirvo para nada, não posso ajudar ninguém, não faço nada, não tenho nada, não posso servir para ninguém, não sirvo para nada. Menino, essa é a história que te contaram. Talvez esse seja um momento da sua vida que você acha que não vale nada, mas eu quero dizer quem você é. Você é filho de Jonatas. Você é de uma família nobre. Você é filho de um homem honrado, um homem honesto, um homem temente a Deus. Você é filho do meu melhor amigo. Muda essa sua identidade. Você é importante, você não é como um cachorro morto, você é de uma linhagem real, aleluia. E eu quero restituir para você aquilo que você é. Meu irmão, minha irmã, não importa o que aconteceu no jardim do Éden, que tirou de nós essa grande alegria de sermos reis com Cristo, mas em nome de Jesus, nessa manhã, deixa isso penetrar no seu coração. Assim como o pecado entrou e nos colocou lá embaixo mesmo, lá embaixo, Jesus Cristo veio ao mundo. Nós não poderíamos ir até lá, nenhum de nós teríamos condições de subir até lá, mas Ele desceu, aleluia. Ele veio à terra e Ele diz: agora eu te coloco de novo na posição em que o inimigo tentou te destruir e te colocar, mas eu vim para te levantar e colocar a mesa.
Se eu não podia subir, ele desceu, e lá embaixo, no lugar mais miserável, ele me tira para dizer: você é real, tem linhagem na sua vida, você é filho de rei, você é filha de rei, é a mesa com o rei que você deve estar, e eu vim para restituir isso. Aleluia. Terceira coisa para a gente encerrar e já depois participarmos da ceia. Ele chama para a herança. Ele chama para a herança. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. Herança é algo que recebemos. Ninguém diz assim: eu trabalho por essa herança. Você pode até trabalhar, ajudar o seu pai, mas se ele gastar tudo, não é sua herança. Quantas famílias que os filhos trabalharam, ajudaram os pais, adquiriram bastante coisa, mas de repente veio uma crise, uma má administração e perderam tudo. Trabalhou, mas não teve herança. Porque herança é aquilo que nós recebemos. Herança você não trabalha para ter, porque mesmo que você trabalha, você está trabalhando para aquele que é dono. Você só vai ter herança quando você for chamado agora. Isso aqui é a sua herança. Eu e você, agora como cordeiros de Cristo, temos direito à herança do Pai. Assim como Mefibosete não fez nada, mas ele tinha direito porque ele era de uma família real. Nessa manhã eu quero que entre isso aí na sua mente, no seu coração. Como filha e filho de Deus, há uma herança já preparada por Deus para você. Herança é aquilo que você recebe. Deus já pagou o preço por essa herança, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. Ou seja, receba esta herança. Olha o que diz aqui a Bíblia. 2 Samuel 9, agora 9:10, para terminar aquilo que foi lido. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus veio a esse mundo, morreu por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, nos justificou. Olha o que acontece. Dá ao filho de teu Senhor, dá a Mefibosete, dá a ele, dá ao filho de teu Senhor tudo que pertencia a Saul e a toda a sua família. Dá a ele tudo que pertencia, é dele. Eu lhe dou esta herança. Tu cultivarás a terra com teus filhos. Ou seja, Ziba, você tem aí 15 filhos, 20 filhos. Você vai cultivar a terra, você vai trabalhar a terra, você vai plantar, você vai cultivar a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos. Você vai cultivar, ó. Mefibosete está na mesa comigo, restituir esse lugar, e agora eu estou dando a ele a herança. E sabe quem vai cuidar? É você. Porque se ele não pode, é você que vai, é seus filhos, é seus servos. Tu cultivarás a terra com seus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho de teu Senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá sempre a minha mesa. Herança. Nós somos filhos de Deus. Paulo diz, para encerrar, e eu gostaria de chamar o ministério de louvor, Gálatas capítulo 4, versículo 7.
Aleluia. Portanto, tu não és mais escravo. Você não está mais Lodebar. Você não tem mais vida miserável. Eu te encontrei, eu te busquei, te coloquei à mesa e te dei herança. Portanto, tu não é mais escravo. Quantos entenderam isso, que não é mais escravo? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém aqui é mais escravo. Ninguém é mais escravo. É para glorificar a Deus. Nós éramos, hoje não somos mais. Cristo nos libertou, aleluia, verdadeiramente somos livres. Portanto, tu não és mais escravo, mas, o que está escrito? Mas, está pequeno, eu acho que tem pouca gente sentindo filho. Portanto, tu não é mais escravo, mas o quê? Imagina que privilégio, deixar de ser escravo para ser filho. Olha que graça gloriosa, deixar de ser escravo para se tornar filho. E aí, como filho, e sendo filho, és igualmente pleno. Aleluia. Se você está lendo aqui, ó, já é para você ler dando glória a Deus, aleluia. Lê com os olhos e com a boca dá glória a Deus. Portanto, você já não é mais escravo, agora você é filho. E como filho, és o que? Igualmente pleno. Total, plenitude, quer dizer tudo preenchido, plenitude, pleno. Herdeiro, por decreto de quem? Por decreto de Deus. Assim como o meu Mefibosete, por decreto de Davi, diz: você vai ter agora a sua herança. Deus olhou para mim, para você, Cristo veio, nos buscou e diz: agora você é pleno herdeiro, você é plena herdeira, por meu decreto. Isto é graça. Deus os abençoe em nome de Jesus.